أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, todos os irmãos e irmãs. Hoje é sábado, e no sábado nós vamos trazer aqui histórias reais que aconteceram na Ordem Naqshbandi, algo relacionado à estrutura da Ordem, a um suruba, uma fala inspirada. E hoje, em especial, nós traremos um relato de como foi o encontro com o Sheikh Mehmet Nazim no Brasil, para que todos os irmãos e irmãs que não participaram do encontro possam saber como foi. Inshallah. Então, eu estava pensando em como fazer esse áudio e me veio de relatar desde o momento que ele chegou até o momento que ele foi embora, o que se passou, e daí eu farei uma conclusão, inshallah. Então, nessa linha, nós estávamos no dia 27 de noite, no aeroporto Afonso Pena de Curitiba, esperando a chegada dele de avião, obviamente. E na realidade, particularmente, eu estava muito nervoso com a vinda dele, porque foram alguns dias aí anteriores, praticamente assim, só em função disso, além de 3 meses anteriores organizando a vinda dele. E eram tantos detalhes que eu estava receoso que alguma coisa pudesse dar errado, ou enfim. E, de fato, aconteceu isso. Aconteceu uma coisa curiosa que, quando ele chegou, eu esqueci o ticket do estacionamento dentro do carro. E, quando ele chegou, a gente já rapidamente estava se deslocando para o carro para levar ele jantar numa pizzaria. Só que daí, como que eu ia levar ele até o carro, pagar o ticket e ir embora, sendo que eu tinha que chegar no carro e o ticket estava lá e eu esqueci o ticket do estacionamento lá, teria que voltar, pagar, ir pro carro de volta. Então eu fiquei um pouco nervoso nesse momento por ter cometido, enfim, esse esquecimento. Mashallah, graças a Deus, que no meio do trajeto encontrei o irmão Nuruddin de Erechim. Ele tinha recém pago o ticket dele, eu peguei o ticket dele e ele me cedeu, né? Agradeço muitíssimo ao irmão Nuruddin por ter aliviado ali o meu sofrimento, digamos assim. E com o ticket dele pago, consegui sair para a pizzaria. E, enfim, a gente chegou numa pizzaria em Curitiba. Primeira vez que Sheikh Mehmet Nazim comeu no esquema de rodízio, porque ele não conhece. Eu acho que fora do Brasil não tem muitos lugares que tem esse esquema de rodízio. Ele comeu, então, um rodízio de pizza. E estava muito, já nesse momento, divertido ali, estar com os irmãos, com ele, pessoal conversando, muita alegria, muita baraka. Então, no dia seguinte, no dia 28 de agosto, tinha previsão de chuva o dia inteiro para Curitiba, mas graças a Deus não choveu. E nós pudemos ir às 10h30 da manhã no Jardim Botânico, que é um ponto turístico de Curitiba, e vimos, enfim, várias paisagens bonitas no Jardim Botânico. Encontramos com alguns irmãos e irmãs que foram fazer esse passeio junto, mas como era de manhã, era um dia muito frio e uma umidade muito alta, quase uma chuva, estava bem frio e a maior parte dos irmãos de Curitiba não participaram desse passeio, não foram por causa do frio, mas os irmãos do Rio Grande do Sul estavam em peso, né? E de lá a gente passou no Museu do Olho de Curitiba só para dar uma olhada, e a gente já foi para o restaurante
um restaurante italiano no esquema de rodízio também, em Curitiba, no bairro Santa Felicidade. E essa refeição foi bastante farta. Novamente ele viu como é esse esquema de rodízio. Para ele e para os irmãos, o irmão Sheikh Ahmed Casagrande da Argentina e Sheikh Abdulmatin do Chile, também eles ficaram surpresos, né, com a quantidade de comida e variedade, enfim, que vem num rodízio. E de lá nós fomos para a Derga da Ordem Naqshbandi de Curitiba e já estava bem cheio a Derga, já tinham vários irmãos da Ordem Naqshbandi de Curitiba. Fizemos o Salat Dhuhr. O Sheikh Metanazin, ele elogiou a Derga de Curitiba, ele falou que ele gostou muito da Derga, achou ela muito bonita. E de lá nós fomos para um sítio. Nesse sítio a gente, enfim, ficou todos juntos, né? E Sheikh Metanazin se dedicou a dar uma atenção para cada irmão e irmã que queria falar com ele em particular. Então tinha um tradutor fazendo a tradução, o irmão Achameri, que é o imã da Ordem Naqshbandi de Florianópolis. Agradecemos muito ele, esse serviço dele de tradução. Ele traduziu dezenas de conversas com irmãos e irmãs. E Sheikh Metanazin sequer comeu. Ele não comeu mais a partir do almoço. Ele ficou atendendo todas as pessoas até tarde, né? Até umas 11 da noite ele ficou atendendo as pessoas em conversas particulares. E em paralelo a essas conversas particulares, a gente teve uma como que palestra, digamos assim, uma fala do Sheikh Ahmed Casagrande sobre como constituir uma comunidade rural. Como foi para eles lá na Argentina formar a comunidade rural La Consulta, onde tem entre 30 e 40 famílias naqshbandis que vivem em comunidade, né? E isso foi bastante rico para nós, porque nós pretendemos formar uma comunidade rural, inshallah. O plano é em Florianópolis, vamos ver se Allah subhanahu wa ta'ala nos facilita, né? E teve um jantar também para cerca de 45 a 50 pessoas que estavam presentes. Um jantar, enfim, que todo mundo elogiou bastante. E já na manhã seguinte, bem cedinho, embarcamos para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro 10 da manhã, mais cedo. Na hora de banho de Janeiro, recebeu. E nós, com facilidade, fomos para o Plano do Carmo. E apesar de chuva também, o tempo estava bem fechado, mas mashallah, graças a Deus, que deu uma abridinha no tempo, a gente conseguiu ver a paisagem do Pão de Açúcar. E logo depois a gente viu a paisagem, o tempo voltou a fechar e não dava para ver absolutamente nada devido ao nublado, né? As nuvens que cobriram tudo. E a gente fez alguns passeios ainda mais, a gente foi para a praia Ipanema, caminhar um pouco na areia. E no início da noite a gente teve um encontro com os irmãos e irmãs da Ordem Naqshbandi do Rio de Janeiro. O encontro foi muito legal. Estavam presentes mais ou menos umas 30 pessoas. Vários irmãos e irmãs da Ordem Naqshbandi do Rio de Janeiro estavam conosco, e também algumas pessoas que são simpatizantes, digamos assim, da Ordem estavam lá conosco também. E, novamente, Sheikh Metanazin se dedicou a atender cada irmão e irmã que quisesse conversar com ele. Ficou também horas e horas conversando com ele. E deu alguns baiá, algumas iniciações. Em Curitiba também a gente teve iniciações, no Rio de Janeiro também, em São Paulo também, e nós anunciaremos os irmãos e irmãs que entraram na Ordem Naqshbandi em forma de texto em anexo aqui
a este áudio, né? Estamos muito felizes, muito contentes em receber os irmãos e irmãs que entraram na nossa família através do Bayá concedido por Shir Mehmet Naz. Enfim, daí já no dia seguinte, no dia 30, embarcamos cedinho de avião para São Paulo. Em São Paulo nós chegamos no hotel onde foi o evento. A gente usou um salão do hotel para a realização do evento e Sheikh Metanazin, Sheikh Amélia Casagrande, Sheikh Abdul Matin ficaram hospedados no hotel mesmo para facilitar a locomoção, porque o tempo era muito apertado. Dessa forma a gente otimizou o tempo. E a gente saiu dali e já foi direto almoçar. Novamente Não, perdão, agora foi num outro restaurante que foi num esquema de buffet, né? Que as pessoas podiam se servir livremente no buffet, que eles também não conheciam e gostaram muito dessa modalidade, né? Em São Paulo, foi o local onde a gente ficou mais tempo juntos. O espaço estava bem cheio, foram dezenas de irmãos, eu estimo em 70 pessoas que estavam presentes conosco em São Paulo. A gente teve o Sheikh Metanazin novamente se dedicou a atender cada irmão, cada irmã em particular, conversando com todos que queriam falar com ele. Ficou praticamente esses 2 dias conversando em particular, mas teve momentos de perguntas e respostas. Então ele abriu o evento no início da tarde com perguntas e respostas. Depois foi para os atendimentos particulares. Daí nesse momento o Sheikh Abdul Matin relatou para nós a história dos mineiros, como os mineiros que ficaram, acho que, enfim, 2 meses, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas ficaram 2 meses soterrados debaixo da terra no Chile e foram resgatados, que foi uma comoção mundial, todo mundo ficou acompanhando esse caso. Shehnazin, Maulana Shehnazin, ele esteve atuante nesse caso e, enfim, tem uma história muito bonita relacionada aos mineiros. Existem até hoje alguns mineiros que são naqshbandis, que na época vários foram visitar Shehnazin no Chipre. Mas enfim, a gente não vai aqui entrar nessa história para não delongar muito o áudio, mas quem quiser pode nos solicitar, que nós já temos um áudio gravado explicando essa história. Não com tantos detalhes como o Sheikh Abdul Matin nos contou. Então o Sheikh Abdul Matin, que é o Sheikh da Orna Chama do Chile, nos contou detalhes de como foi essa história dos mineiros, né? E a gente ficou fazendo sempre todas as orações, né? Fizemos as orações sempre nesse espaço, nesse salão. E no final do dia, em torno de 7 horas da noite, a gente teve depois do Sat Isha, a gente teve um dhikr muitíssimo intenso, com aí mais 70 pessoas, num salão que era justo, digamos assim, para essas 70 pessoas, então o salão estava lotado, e todo mundo fazendo dhikr junto, num espaço, digamos assim, um pouco apertado. Foi uma baraka enorme, um dhikr muitíssimo bonito. E depois nós fomos um rodízio de sushi, também no esquema de rodízio, uma variedade muito grande de sushi. Sheikh Metanazin gostou muitíssimo dessa refeição, né? No dia seguinte, logo de manhã, teve vários atendimentos de conversas particulares. Nós fomos num rodízio, numa churrascaria, um rodízio de carne, que também é super novidade, porque em nenhum país tem um rodízio de carne, pelo menos que a gente tem notícia, eles não conheciam, né? Gostaram muitíssimo. E no período da tarde nós tivemos um novo momento de perguntas e respostas,
E logo depois das perguntas e respostas, nós tivemos uma apresentação de música do grupo de música Sufi de São Paulo, uma excelente apresentação, uma apresentação muito técnica, muito profissional. Shemi Atanásio gostou muito também. E daí já estava ali acabando o encontro, né? A gente fez o Salato Maghreb logo depois e o encontro encerrou. Todo mundo muito contente, muito entusiasmado, empolgados com essa visita. A gente levou o Shemi Atanásio para o aeroporto e ele partiu para o México. Agora fazendo um fechamento, já peço de antemão perdão pelo áudio longo. E o que a gente quer frisar aqui é algo que eu estava conversando na quinta-feira com os irmãos da Ordem Nakshibandi de Curitiba, como foi ter passado aí 5 dias com o Shemi Atanásio. O que a gente percebe dele é que ele é sempre muito tranquilo, relaxado, positivo e não existe reclamação. Ele não reclama de absolutamente nada. Ele está sempre positivo, brincalhão, bem-humorado, e essa atmosfera de positividade, tranquilidade, relaxamento é algo que nos leva para esse estado. Então, a gente tem muito a aprender nessa direção. E uma última notícia para os irmãos e irmãs é que durante o encontro... Aliás, mais 2 coisas para falar. Durante o encontro com o Shemi Atanásio em São Paulo, a Ordem Nakshibandi do Brasil presenteou todos os presentes. A editora Nakshibandi do Brasil publicou o livro Ser Muçulmano, de Shehnaz, que é uma síntese de fiqh, de jurisprudência Hanafi. A gente presenteou, deu para cada pessoa presente um livro, gratuitamente. E nós estamos avisando aqui, colocando à disposição para todos os irmãos e irmãs Nakshibandis do Brasil que quiserem um livro gratuito, podem entrar em contato conosco, que a pessoa só pagará o frete, mas receberá, inshallah, esse livro gratuitamente. Agora, como são aí quase 500 irmãos Nakshibandis e irmãs Nakshibandis no Brasil, então a gente vai ter que fazer um esquema de uma lista de espera e vai sendo enviado em partes, em levas, né, os livros, porque é muito livro para ser despachado, enviado, né? Então todos os irmãos e irmãs que quiserem, a gente vai fazer algum esquema aqui de como vai ser feita essa lista. A gente vai anunciar na sequência como que a gente vai fazer esse esquema. Talvez tenha que ser feito algum Google Forms, alguma coisa, algum formulário para preencher para facilitar para todos que estarão envolvidos nessa questão do envio. E, então, a última notícia, finalmente, é que Shemi Atanásio gostou tanto dessa turnê pela América Latina, Argentina, Chile, Brasil, México, que ele já confirmou que em janeiro de 2025, inshallah, ele estará novamente conosco na América Latina. Então, nós já começamos essa organização. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos os irmãos e irmãs da Ordem Nakshibandi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.